Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula eu deixei umas atividades para vocês fazerem do livro. Eu vou iniciar essa aula com a correção, tá bem? Número 1. Marque V se verdadeiro ou F se falso, de acordo com as informações do texto. Reescreva as frases que você marcar F para deixá-las historicamente corretas. Atualmente, todos os grupos indígenas brasileiros fazem uso de aparelhos como telefones celulares e computadores. É uma afirmativa falsa, né, gente? Nós sabemos que ainda existem grupos indígenas que não fizeram contato com a nossa sociedade, né? Embora muitos indígenas realmente façam uso dessas tecnologias. Os brasileiros, em geral, conhecem pouco os índios que fazem parte da população do país. É uma afirmativa verdadeira. Grande parte da população brasileira desconhece a diversidade cultural dos indígenas. Inclusive, né, grande parte dos brasileiros, né, ou se bem que não grande parte, mas muitos brasileiros, inclusive, não consideram os indígenas como participantes da população brasileira. No Brasil existem quase 900 mil indígenas atualmente, é uma afirmação verdadeira. Você também pensava que os índios viviam apenas no meio das florestas e sobreviviam só da caça e da coleta de frutos? Eu não. Apresente sugestões para que todas as pessoas tenham informações sobre os índios brasileiros. É importante veicular mais informações sobre a diversidade cultural indígena na televisão, em jornais, em programas de TV, né, nas mídias em geral, né, nos livros de história, nos livros de geografia. É importante que a população conheça essa diversidade que existe no nosso território. É importante que os meios de comunicação deem mais espaço para assuntos relacionados a povos indígenas, bem como as escolas, os livros de história e outras disciplinas. Páginas 168 e 169. As escolas indígenas deixam de ensinar os conhecimentos produzidos pelos índios? Justifique. Não, né, gente? As escolas indígenas, além de ensinar o que vocês aprendem no ensino regular, os indígenas também aprendem sobre sobre os seus costumes, né? Os indígenas aprendem sobre sua identidade, né, gente? As escolas indígenas, esses conhecimentos são estudados ao lado dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Por que as escolas indígenas contribuem para a preservação da cultura dos povos indígenas? Estudar os conhecimentos, a língua e a cultura dos indígenas permite às novas gerações ter acesso a esse conjunto de informações, o que impede a sua extinção. O que é que quer dizer isso, pessoal? Se o conhecimento ele está sendo passado, né? Ele é passado de geração para geração, ele não vai cair no esquecimento. Se esse conhecimento, se essas tradições, né, elas são ensinadas aos mais novos, essas tradições, né, essa identidade cultural, esses hábitos, esses costumes não vão cair no esquecimento. Durante o período em que recebem formação na universidade, os professores indígenas não perdem contato com suas comunidades, porque isso ajuda a preservar a cultura indígena, porque evita que haja um distanciamento entre o índio e seu povo. Assim, mesmo conhecendo e estudando novas formas de ser e viver, os indígenas continuam próximos da cultura e das tradições de seu povo, ou seja, o fato do indígena cursar faculdade, fazer um curso de graduação, fazer um curso de pós-graduação, não quer dizer que ele vai abandonar seu povo. Não quer dizer que ele vai esquecer seus costumes, não quer dizer que ele vai esquecer suas tradições. Pelo contrário, ele só vai aprender, só vai adquirir novos conhecimentos, né? Os que ele já tinha, ele vai mantê-los, né? E vai continuar em contato com sua comunidade para não esquecê-los. Página 175. Resolva a cruzadinha. Brincadeira realizada pelas crianças Calapago. Toloicuug. Número de estados brasileiros em que há escolas indígenas: 26.
Povo indígena que vive no sul do Parque Indígena do Xingu, Calapalo, uma das etnias indígenas do Xingu, Yalapits, parque indígena que fica no estado de Mato Grosso, é o Parque Indígena do Xingu, né, gente? Receita dos índios do Xingu, produzida basicamente com pão de mandioca e amendoim, canapé. Aquele que fala regularmente duas línguas é o bilíngue. Forma como é chamada a educação que oferece ao estudante conhecimentos de sociedades diferentes, é a intercultural, né? Número de etnias indígenas que estão presentes no Xingu, 14. Finalizamos a nossa correção. Vamos agora começar um assunto muito bacana, muito legal, que é falar sobre o que é ser criança. O que é ser criança para você? Você é uma criança, sabia disso? A infância, gente, ela é a primeira etapa da vida do ser humano. Nessa fase, toda criança precisa de cuidados e proteção. Nessa fase, a criança ela depende de um adulto, né, para se desenvolver, para se alimentar, para ir aos lugares. Então, a criança ela não tem autonomia. Então, à medida que a criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo a se comportar e a conviver com outras pessoas. É quando essa criança ela vai com os pais ao parque, quando ela vai com os pais à igreja, quando ela vai com os pais a uma festinha de aniversário, quando ela vai com os pais ao shopping, quando ela vai com os pais à casa do avô, da avó, dos tios, dos amigos, ela está convivendo com outras pessoas. E a escola também é um ambiente extremamente importante para que essa criança conviva com outras crianças também, né? A infância ela é uma fase tão importante da vida que ela é protegida por leis. Aqui no Brasil, há um conjunto de leis que garante a toda criança os direitos à convivência familiar e de crescer e se desenvolver de forma segura. Mas, gente, as crianças, elas têm direitos, mas elas têm deveres também. Quais são os deveres das crianças? Elas têm o dever de estudar, dever de respeitar os mais velhos, elas têm o dever de cumprir normas, né, de cumprir regras, normas dentro de casa, normas na escola. Então, a criança, ela também tem dever. Esse conjunto de leis, gente, aqui no Brasil, ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos. Então, se você não tem 12 anos ainda, você é uma criança. E adolescente são as pessoas entre 12 e 18 anos. A infância, gente, ela é tão importante que proteger essa fase da vida é uma preocupação do mundo todo. Em 1959, foi aprovado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança. São os direitos de todas as crianças do mundo. Vamos ver quais são eles? O primeiro, toda criança do mundo deve ter os mesmos direitos, independente de sua etnia, língua, religião, classe social, país de origem ou sexo. Então, todas as crianças do mundo devem ter garantidos os mesmos direitos, né? 2. Toda criança tem direito à proteção especial. Toda criança deve ser protegida e bem tratada. Toda criança, gente, ela não tem autonomia, ela não é independente, ela depende de outra pessoa, né? Então, toda criança ela deve ser protegida por quem cuida dela e pela sociedade também, tá bom, pessoal? Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Vocês já conheceram alguém sem nome? Não, né? Então, toda criança, ao nascer, ela é registrada no cartório com um nome e uma nacionalidade, é o país onde ela nasce. 4. Toda criança tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. A alimentação, né, é alimentação saudável para a criança se desenvolver, habitação, que é a moradia, recreação, que é o direito de brincar, e assistência médica, são os cuidados médicos, né?
5. Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais. Elas precisam de cuidados para as necessidades que elas possuem, né? Toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. Quando a criança não tiver família, o governo e a sociedade devem protegê-la. Toda criança tem direito de brincar e se divertir e de receber educação escolar gratuita. 8. Em situações de emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber proteção e socorro. 9. Nenhuma criança deverá ser abandonada, sofrer crueldade ou exploração, nem trabalhar antes da idade mínima adequada. Quando a criança, gente, ela trabalha, ela tem sua mão de obra explorada, quando ela trabalha antes da idade correta, ou em trabalhos pesados, né? Mesmo quando ela está na idade correta, isso vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. 10. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz e de fraternidade, protegida contra qualquer tipo de preconceito. O direito de estudar e aprender. O direito de estudar e aprender, gente, ele é garantido às crianças e aos adolescentes, né? Toda criança ela tem o direito de ter escolarização gratuita. Quem tem que garantir esse direito a essas crianças e a esses adolescentes é o governo. Então, o governo ele tem que garantir que essas crianças tenham acesso a uma escola, que essas crianças e esses adolescentes. A escola ele é um espaço de convivência, é o espaço onde as crianças elas vão se socializar, elas vão conviver com outras crianças, vão conhecer outras crianças. Para que funcione bem e todos convivam em harmonia, é preciso colaborar uns com os outros e respeitar todos. Nessas imagens aqui, gente, nós vemos, né, uma charge, né, falando sobre o trabalho infantil e uma foto representando o trabalho infantil. Apesar, gente, de haver leis, né, que protegem as crianças, mesmo havendo leis, né, que protegem as crianças, existem muitas crianças ainda que vivem em situação de degradação, em situação, podemos dizer, de vulnerabilidade. São crianças, gente, que têm sua mão de obra explorada, que são obrigadas a trabalhar. São crianças que às vezes deixam de ir para a escola para trabalhar. São crianças que trabalham e quando chegam na escola estão tão cansadas que não conseguem aprender. O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento das crianças. Criança tem que estudar e brincar, né, gente? O trabalho infantil, como eu falei para vocês, ele ainda é uma realidade para 998 mil crianças brasileiras, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE em 2016. O IBGE, gente, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o órgão responsável por fazer a contagem da população do Brasil, por fazer levantamento de informações sobre a população brasileira. Por exemplo, quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas estão desempregadas. Todas essas informações, quem faz o levantamento é o IBGE, inclusive a contagem da população, qual que é a população que existe no Brasil hoje. E esses dados sobre o trabalho infantil foram levantados pelo IBGE em 2016. Só que o Brasil ele vai assumir um compromisso internacionalmente de erradicar o trabalho infantil até 2025. O que é erradicar? É acabar, né? É extinguir, de não ter mais trabalho infantil até 2025. E esse compromisso o Brasil ele assumiu com todos os outros países. Então o Brasil falou, olha, não vai ter mais trabalho infantil até 2025. E a gente espera de verdade que isso aconteça, né, gente? O trabalho infantil é muito ruim para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do adolescente, né? Finalizamos a nossa aula.
Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, assistam a videoaula novamente. Se for o caso, façam anotações para fixar o conteúdo. Meus amores, como nós estamos falando sobre o direito da criança e do adolescente, eu trouxe para vocês uma historinha da Turma da Mônica, escrita pelo Maurício de Souza. É a Turma da Mônica em O Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma historinha legal, gente, que vai trazer para vocês mais conhecimento sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá? Se for preciso, deem pausa no vídeo para conseguir ler a historinha. Eu vou passando devagarinho para vocês conseguirem acompanhar. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.